Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje mais uma aulinha do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o nosso capítulo proposto é o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas. Fazer a leitura, a prece inicial e os comentários do Evangelho. Os bons espíritas, capítulo 17, Sede Perfeitos, Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou, se as compreendem, não os aplicam a si mesmo. Por que isso acontece? Uma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência. Nada tem de misterioso. E seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo. Seria, então, necessário uma inteligência fora do comum para compreendê-la? Não, pois vêem-se homens de uma capacidade notória que não a compreende, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, aprendem com uma admirável justeza os seus detalhes mais dedicados. Isso ocorre por parte de alguma forma material, da essência só requer olhos para observar, enquanto que a parte essencial necessita de um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em um sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda muito fortes para permitir ao espírito desligar-se das coisas da terra. A obscuridade que a cerca tira-lhes a visão do infinito. És porque não consegue romper facilmente nem com seus gostos nem com seus hábitos, pois não entende que possa haver algo melhor do que aquilo que possui. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que nada ou pouco modifica a sua tendência instintivas. Em uma palavra, elas só veem um raio de luz insuficiente para conduzi-las e dar-lhes uma inspiração profunda capaz de vencer suas inclinações. Ligam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-las incessantemente novos mistérios, sem se perguntarem se já são dignas de penetrar os segredos do Criador. Tais pessoas são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam pelo meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo em uma outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria, que lhe dá uma percepção mais clara do futuro.
Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras, que nos primeiros permanecem insensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração, e por isso sua fé é inabalável. Um é como um músico, que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele. E sempre consegue quando tem a vontade firme. Então vamos fazer a nossa prece para podermos comentar um pouco do Evangelho desta manhã. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, estamos agradecidos por este dia, Senhor, por estarmos inseridos, Senhor, em sua doutrina de esclarecimento que vai nos proporcionar, Senhor, melhores dias em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar, nos proteger, Senhor, nos dando a certeza que o caminho é te seguir, Senhor, em sua direção. E assim pedimos à espiritualidade amiga, mas acima de tudo a Deus nosso Pai, que possamos iniciar a mais um estudo nas reflexões dos seus ensinamentos. Que assim possa ser. Então, nesse item 4, relacionado com os bons espíritas, nos primeiros parágrafos, ele vem nos colocando a questão, do espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. Então ele está relacionando aqui ao item anterior, que é o item 3, que vem falando da questão do homem de bem, O verdadeiro homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça e de amor e de caridade na sua maior pureza. E vem mencionar para a gente, na questão 4, do item 4, a questão do espiritismo, da doutrina espírita. E ele vem nos falar, que o espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que o duvidam ou vacilam. Então ele vem mencionar para a gente que o espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ela é o complemento dos ensinamentos do Cristo, que nos oferece com maior clareza as questões que a gente tem que ter para sermos felizes. O espiritismo, a doutrina espírita, é aquela que nos oferece esclarecimentos mais apurados de conhecimentos para a gente adquirir recursos para a nossa evolução espiritual. Aí vem mencionando aqui para a gente também da seguinte maneira: muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou se compreende, não os aplica a si mesmo. Por que isso acontece? Uma falta de clareza da doutrina? Aí ele vem nos respondendo: não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência, não tem de misterioso. E seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo. Então, ele vem nos revelar, com essas questões aqui mencionadas no Evangelho, que muitos do que acreditam nos fatos da manifestação não entendem, no entanto, não compreendem as suas consequências. Então, muitas dessas pessoas que se dizem espíritas,
né, elas estão, né, ligadas ainda à questão material, né, à questão dos fenômenos, né, não entra verdadeiramente na essência, né, dos ensinamentos do Cristo. Então ele vem dizendo aqui que isso, né, é por falta de uma clareza da doutrina, e vem dizendo que não, né, que visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Então ela não dá falsas interpretações. São as pessoas que estão inseridas, né, nessa questão do espiritismo, na doutrina espírita, né, que muitas das vezes querem as questões de imediatismo, né, as questões ligadas aos fenômenos, né, espíritas, né, que se estão ligados, né, mais à questão material, né, ao materialismo, que ainda está muito arraigado em nossos corações, né? E vem falar que a doutrina espírita ela não é isso, né? Ela nos propõe isso, né? Ela não dá falsas interpretações, né? Ela é muito clara, muito ampla, né? E que o que acontece são as pessoas que absorvem de outra maneira, né? Interpreta de outra maneira. E ele vem dizendo isso para a gente aqui, que somos nós que interpretamos de maneira errônea, né, a questão da doutrina dos espíritos, né? Aí ele vem colocando para a gente aqui outro trechinho, dizendo para a gente assim: seria então necessária uma inteligência fora do comum para compreendê-la? Ele está perguntando. Aí ele vem nos respondendo assim: não, pois vem-se de homens de uma capacidade notória, que não a compreende, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, aprende com uma admirável justeza os seus detalhes mais delicados. Isso ocorre porque a parte, de alguma forma material, da ciência só requer olhos para observar, enquanto que a parte essencial necessita de um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento em um sentimento especial do espírito encarnado. Então ele vem dizendo para a gente que isso independe da questão da idade, da questão intelectual, né? Que isso não quer dizer nada. Que você pode ser uma pessoa bem intelectualizada, né? Que você tenha muitos conhecimentos, ser uma pessoa mais madura, né? E você pode não entrar na essência da questão da doutrina dos espíritos. Enquanto você pode ver jovens, né, sem experiência, assim, experiência nessa vida, né? A gente tirando como exemplo, né, um jovem, né, a gente pensa que não tem experiência, não tem idade, e essa pessoa não pode compreender os ensinamentos do Cristo. Ele está dizendo aqui que independe disso, né? É a questão do espírito, né? O entendimento do espírito na sua essência, né? De mergulhar profundamente nos ensinamentos do Cristo, né? Isso é uma questão individual, né? Depende da pureza, né? Da questão do espírito, né? Se promover nas questões, né, dos ensinamentos do Cristo. É você, né, mergulhar de corpo e alma, né, nesses ensinamentos, na proposta de se melhorar a cada dia, de se transformar, né, nas questões das suas imperfeições. Então ele vai colocando para a gente que isso independe, né, da questão da idade, na questão, né, da questão da experiência. Ele vem falando aqui que isso é uma maturidade, né, da questão do senso moral, né, da moralidade do espírito, né? Porque a gente sabe que nós somos espíritos imortais e que nós temos uma bagagem muito, né, extensa. Hoje, às vezes, nós somos jovens, né, e na idade cronológica, mas na sua profunda, né, no seu profundo conhecimento, temos uma bagagem extensa. Então, aquele que hoje a gente vê uma criança, né, um jovem, às vezes ele tem mais bagagem
espiritual que muitos adultos, né? Tem muito mais profundo conhecimento, né? E mergulham verdadeiramente nessas questões do ensinamento do Cristo e que às vezes dá até exemplos para os pais, né? Tem uma moralidade, né, mais apurada do que muitos pais ainda. Então ele vem colocando isso para a gente. E dando sequência, né, à questão aqui, dessa questão dos bons espíritas, ele vem falando assim para a gente. Em algumas pessoas, os laços da matéria são mais ainda muito fortes para permitir ao espírito desligar-se das coisas da terra. A obscuridade que as cerca tira a visão do infinito. Eis porque não consegue romper facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, pois não entendem que possa haver algo melhor do que aquilo que possui. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que nada ou pouco modifica suas tendências instintivas. Em uma palavra, elas só veem um raio de luz insuficiente para conduzi-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer suas inclinações. Ligam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-las incessantemente em novos mistérios, sem se perguntarem se já são dignas de penetrar os segredos do Criador. Tais pessoas são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam pelo meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo para se tornar mais fácil o segundo em uma outra existência. Então ele está dizendo para a gente aqui na condição nossa ainda, de espíritos imperfeitos, que somos muito ainda ligados à questão material, né? Que a gente está muito ligado fortemente nessas questões da matéria, né? E que não buscamos, né, verdadeiramente a essência do ensinamento do Cristo, né? Que é você se transformar, que é você se reformar das suas mazelas, né? Das suas questões que te impedem de ser feliz, né? Então ele vai colocando, né, muito forte essa questão material, né, que a gente ainda tem, né, com relação, né, aos ensinamentos do Cristo. E ele vem falando para a gente, né, dessa questão, dessa doutrina que nos esclarece, né, que nos fortalece para caminharmos de encontro ao bem, às coisas boas, né, da verdadeira felicidade, que é a felicidade do espírito, né? E vem falando para a gente aqui também, no finalzinho, que aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhes dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras que nos primeiros permanecem sensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração e por isso sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que os outros só ouvem os sons. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre o consegue quando tem a vontade firme. Então ele está dando aqui para a gente duas comparações. Aquele que só adentra as questões do ensinamento do Cristo, né, e são, né, estagnados, né, ali, ficam ali parados, inertes, e não querem se melhorar, ou às vezes, né, como estão muito ligados à matéria, ficam estagnados, né? E ele vem dizendo para a gente que o verdadeiro, né, o verdadeiro espírita,
aquele que está na proposta de se melhorar, né, é aquele que vai, né, trazer para a gente, né, a questão dos ensinamentos, que é possível compreender também o valor do exemplo, entendendo que a convivência com as pessoas é indispensável ao nosso aperfeiçoamento moral, promovendo a nossa transformação moral. Então eles vêm nos dizer que a doutrina, né, o estudo da doutrina espírita é de suma importância para a nossa evolução espiritual, né, abrindo-nos o caminho da sabedoria, né, e do amor, porque você chegando, né, às questões do conhecimento e da sabedoria, você vai propondo condições, né, de melhora, né, nas questões íntimas e de melhoras, né, nas questões com o próximo, né, o amor, né, com o próximo. Então ele fala para a gente, né, que através desses ensinamentos é possível compreender também, né, o valor, né, da questão dos exemplos, né, entendendo que a convivência um com os outros é indispensável ao nosso aperfeiçoamento espiritual, promovendo, né, a nossa transformação moral, no nosso esforço de cada dia para seguirmos em nossa caminhada. Então, né, o estudo dessa manhã, né, foi falar sobre os bons espíritas, né, as características que levam, né, aos bons espíritas, né, a ser bons espíritas. Então, essa foi a mensagem, né, dessa manhã, que possamos absorver da melhor maneira possível e que possamos pôr em prática em nosso dia a dia, nessa transformação, né, da nossa íntima, dos nossos íntimos conhecimentos morais, para podermos, né, progredir na escala evolutiva. Que assim possa ser. Vou fazer a prece de encerramento. Todos tenham um bom dia e até a próxima aulinha, se Deus quiser. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, que o Senhor possa envolver a todos com suas vibrações de paz, de amor e de ternura, e que possamos, Senhor, sempre estar inseridos nesta doutrina que nos esclarece, que nos fortalece a caminhar, que nos fortalece, Senhor, a nos transformar a cada dia para a questão da evolução do Espírito. Que assim, então, Senhor Jesus, pedimos assim a permissão para darmos por encerrado a mais essas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo nesta manhã. Que assim possa ser. Obrigado, crianças, e até breve. Bom dia para vocês.